Nós vamos falar sobre a raça Scott Terrier, o Terrier escocês, né? Uma palestra aqui baseada no original do Sr. Dan Eriksson, titular do canil Raglan, da Suécia, tá? E teve uma pequena adaptação minha, com algumas fotos, com algumas frases, mas o conteúdo original nós mantivemos. Então, a gente começa aqui com um breve resumo histórico, né, da raça. A raça se criou no século XIX, né? O primeiro clube da raça foi criado em 1882, o Scott Terrier Club, e um ano após do primeiro padrão, né, que os criadores redigiram, né? Inicialmente a raça ela foi criada para desintocar, né, na verdade, texugos, enfim, roedores. Então, os cães de pequeno porte, os terriers de pequeno porte, na verdade, eles desintocam, né, esses animais para os caçadores depois caçarem, né? Isso naquela época. Mais tarde, agora no século XX, depois tornou-se o cão de companhia. Mas ele foi criado assim como os Cairns, os Westies, enfim. Os três ali, as três raças, eles têm mais ou menos a mesma início de criação, que foi na Escócia, né? Nas terras altas, nas Highlands. E são cães que realmente, originalmente, foram criados para isso mesmo. Eles desintocam a presa, né, os texugos, os roedores, as pequenas raposas, para os caçadores depois acabarem caçando. Então, foi assim que iniciou a raça, e a gente começa a ter um Scott Terrier mais moderno já no século XX, na década de 30, 40, mais ou menos. Bom, a aparência geral, acho que dá para vocês verem bem esta foto deste cão. É uma foto que traduz realmente o padrão, né? Na cabeça, no pescoço mediano, na linha superior, no porte da cauda, no trimming, enfim, nas angulações anteriores e posteriores. É um cão muito robusto, um cão ativo. Ele tá todo momento ele tem que ser um cão musculoso mesmo, porque ele está todo momento enfim, alerta. Então ele é um pequeno porte, mas assim com muita robustez, né, também. Bom, aqui nós colocamos exemplos de macho e fêmea, né? O macho à direita, com características masculinas, e uma fêmea à esquerda. Pela silhueta, vocês percebem que realmente é uma fêmea. Isso é muito importante no padrão. O padrão diz isso, né? Os machos devem ser masculinos e as fêmeas femininas. No meio, nós colocamos uma foto por dentro, enfatizando a musculatura do Scott, que tem que ser forte, né? Tem que ser, enfim, poderosa. Ele todo, né? Os ossos devem ser fortes. Ele é impressionante porque é um cão de pequeno porte, e com ossos largos, fortes, a musculatura desenvolvida, enfim. Ele é todo fortinho, né? Bem forte mesmo. Aqui nós estamos vendo dois cães, o da direita um macho, nitidamente um macho, da esquerda uma fêmea. E aquilo que eu falei para vocês, o padrão sempre volta os cães devem ser masculinos, né? Os machos com características masculinas e as fêmeas femininas mesmo.
Então, isso é importante, é uma coisa que os criadores também buscam isso, e a gente consegue ter um plantel bem definido mesmo assim. Bom, aqui nós estamos vendo um desenho de um Scott com proporções incorretas, né? Vocês percebem que aí a região do pescoço, né, está um pouco atarracado demais, né? O padrão diz que o pescoço de um tamanho mediano, aí está um pouco atarracado, e a linha superior alongada demais, quer dizer, a região aí lombar está estendida demais, né? Os ossos da região lombar aí estão um pouco estendidos. Né? Isso é um problema comum na raça, isso a gente percebe aí em vários lugares do mundo, que a tendência acaba acontecendo isso, né? Dos Scotts se tornarem um pouco longos demais. Né? O que a gente fala com os criadores aí pelo mundo todos, o Scott não é extremamente um cão quadrado, mas ele é o mais curto possível, né? Ali na região lombar. Bom, aqui mais proporções incorretas, aqui visivelmente nós percebemos aqui uma linha superior ascendente, né, ali na garupa, formando aí um arco na linha superior, né? Este é um cão jovem, então, às vezes pode acontecer que nessa fase aí dos até um ano e pouco, ainda estão se formando, então pode ser que aconteça alguma coisa assim. Mas aqui a gente percebe na foto que até o arqueamento costelar desse Scott compromete um pouco a sua estrutura, né? Que é um pouco mais achatada, e pede-se um arqueamento mais arredondado, né? Bom, aqui nós estamos vendo dois cães com proporções também bem incorretas. É um problema na raça, o pescoço muito curto, então parece que ele tem, né, um pescoço e longos. Fora isso, também, muitos Scotts têm esse problema de serem um pouco altos, né? Então, às vezes também tem desarmonia nas proporções, quer dizer, do chão até o cotovelo seria um pouco maior do que o cotovelo até a cernelha. Né? Fora o arqueamento costelar também, que compromete a estrutura. Então, aqui nós percebemos nitidamente que são dois cães que têm o da esquerda um pouco alto, o pescoço muito atarracado, e o da direita um pouco longo demais, né, na linha superior. Estamos também passando aqui com mais dois cães com proporções incorretas, né? E os cães que já têm um problema de construção com a caixa torácica um pouco estreita, eles acabam realmente tendo mais luz aí, né? Comprometendo ali o peito, o antepeito, e enfim, criando muita luz, né? Esse também é dos problemas que tem na raça também. Isso já há um bom tempo, né? Eu tive a oportunidade de ver minha exposição no exterior. Meus avós adoravam viajar e me levaram uma vez para a Inglaterra. Na época que a Crufts era em Londres, mas eu não fui a Crufts, eu fui a uma exposição em Birmingham, que hoje a Crufts é em Birmingham. Mas ali eu conheci a primeira pista de Scott e já me chamava a atenção, porque eu já tinha Fox pelo liso, já tinha criado Beagle, então já me chamava a atenção
os cães eram um pouco heterogêneos, né? Então, isso já começou a me chamar a atenção. Bom, aqui são 3 cães, né? E o da esquerda, indiscutivelmente, é praticamente perfeito, né? Nas suas linhas, na sua silhueta, na sua conformação, né? Na cabeça, o pescoço mediano, a linha superior mais curta, o porte da cauda, que é muito importante na raça, né? Um porte cauda alta. Então, aqui, realmente, este cão representa, é um dos representantes do padrão, né? E os da direita, a gente são os mesmos cães do slide anterior, com pescoço curto, muito alongados e um pouco alto demais. Cabeça, que é um ponto-chave, acho que todas as raças, né? A gente, enfim, a gente se apaixona, a gente vê, primeiro, a gente se empolga com a cabeça. Então, a cabeça também do Scott é muito importante, né? Ela deverá ser comprida, né? O crânio, principalmente, é um crânio que deve ser mais plano, né? Quanto mais plano seria interessante, e dando uma aparência estreita do crânio e focinho, tá? E crânio e focinho deverão ter a mesma medida, né? Isso é bem importante também. E uma coisa que o padrão não dizia, hoje já comenta, é que a aparência do crânio do focinho deve ser estreita. Porque o que a gente vê por aí pelo mundo são crânios que têm problema, né? Então, crânios um pouco mais largos, a construção aí começam as orelhas ficaram um pouco, enfim, largas, e aí já começam os olhos ficarem redondos. Então, a gente percebe aí que essa cabeça da direita, que é uma fêmea, é uma cabeça bem importante, né? O padrão diz que os planos não precisam ser extremamente paralelos de crânio e focinho, né? Mas podem ser paralelos também, né? Aqui são 2 desenhos, um cão com um trimming da esquerda europeu e um cão mais desenhado. Aqui, então, são 2 trimmings aí para a gente analisar, né? Os 2 estão corretos também. Bom, a gente continuando com a cabeça aqui, 2 cabeças ilustrativas e corretas, né? Principalmente aqui no desenho, nós estamos vendo o crânio e focinho alongado, com aparência estreita, enfim, né? E o da esquerda também, apesar da sobrancelha aí, a gente não poder enxergar os olhos, mas são duas construções de crânio e focinho corretas para a raça. Aqui nós estamos vendo também mais cabeças de qualidade, né? E a gente percebe aqui nesse desenho da esquerda que o crânio e o focinho estão em total acordo com o padrão, né? Muito bem construído. E a foto da direita também, né? O cão está assim olhando para cima, a gente percebe esse crânio também que é correto, ligeiramente arredondado, mas tem que ser muito ligeiro mesmo, né? Os planos devem ser mais tanto no crânio e focinho, a raça pede mais planos mesmo. Bom, aqui são 3 cabeças, né? Uma foto são 3
Scots, são 2 machos, os da esquerda e da direita, e uma fêmea ao meio. Nós percebemos aqui que o crânio, quanto mais largo ele seja, acabam aparecendo aí umas orelhas um pouco maiores, né? E o padrão pede uma orelha, as orelhas menores, e não lateralizadas. Então, esta fêmea aqui do meio, ela está ela tem uma construção de crânio um pouco larga e percebe uma orelha um pouco lateralizada também, né? Bom, aqui é o exemplo que o Dan coloca aqui de orelhas perfeitas, que eu acredito que sim, são orelhas perfeitas, né? Elas devem ser pequenas, finas, inseridas no canto da cabeça, né? E estão bem eretas, né? Então, este é o exemplo correto de uma orelha para o padrão do Scott. Bem interessante essas fotos, né? Tanto de frente quanto de lado, a gente percebe a posição das orelhas frente ao crânio. Bom, os olhos também, que é um item muito importante para a raça. Os olhos devem ser pequenos, né? Não muitos, mas de um tamanho relativamente pequenos, de uma forma amendoada, né? Uma forma amendoada e o mais escuro possível. Digo isso porque tem, às vezes, cães trigos que não têm olhos muito claros. Então, a gente, independente da cor, os olhos devem ser o mais escuros possíveis, né? Enfim, existem... eu tive a oportunidade de participar de algumas palestras aí pelo mundo, e todos são enfáticos em dizer que nós deveremos preferir os olhos o mais escuros possível, sempre, em qualquer cor, em qualquer tonalidade do Scott. Bom, aqui nitidamente nós percebemos que o cão da esquerda, essa fêmea Scott, ela tem os olhos em forma mesmo amendoados, né, em forma de amêndoa, escuros, e este cão da direita apresenta os olhos arredondados, né? Mas esses olhos arredondados aí, a gente já percebe que o crânio é um pouquinho já em desacordo com a raça, né? Então, cada vez que o crânio fica um pouco maior, um pouco mais largo, os olhos tendem também a ficar mais arredondados. Bom, a expressão do Scott também, que é super importante, como ele é um cão ativo, né, um cão alerta, um terrier, né? O terrier tem que estar sempre em alerta, um cão ativo, então ele tem que estar sempre em posição de alerta. Então a expressão é muito importante na raça. Então aqui nós estamos vendo 2 cães com a expressão correta, né? Eles estão em porte assim em alerta mesmo, né? E a construção amendoada aí dos olhos, tanto o macho trigo, a gente percebe bem que são amendoados, como essa fêmea preta. E estão em atenção, né? O Scott está sempre em atenção. Parece que eu falo que o Scott está dormindo, mas ele já está em atenção. Quer dizer, qualquer ruído, ele já fica ali preparado. Bom, as expressões incorretas aqui, facilmente verificadas, né? Essa fêmea da esquerda, ela já começa com os olhos arredondados, né? Então, isso já compromete a expressão do Scott, e os olhos claros também.
Percebemos aqui a tonalidade dos olhos, um marrom bem claro, né? Um castanho bem claro. E esse cachorro, esse Scottinho da direita, também os olhos muito arredondados, né? Então vocês estão percebendo que os olhos redondos, eles já vêm de um crânio um pouco mais incorreto, né? Mais largo, as orelhas mais laterais. Então aí já vem um conjunto, né? Começam a vir aí um conjunto de defeitos que vem surgindo ali na construção da cabeça. Bom, a cor da trufa, né? Do nariz da trufa, em qualquer cor, em qualquer tonalidade, deverão ser sempre preta. Tá? A cor preta é a única cor que é permitida na raça. Tá? E a mordedura, que até um tempo atrás, alguns anos atrás, permitia-se a mordedura em pinça, em torquês, já há mais de uma década, só se permite a mordedura em tesoura, né? Regular e perfeita. Então, deveremos sempre observar isso. É um problema na raça, infelizmente. Ele tem o focinho longo, ele tem o crânio longo, ele tem o focinho longo, ele deveria não ter tantos problemas como tem. Então, é uma seleção que estamos sempre tentando aprimorar, porque é um problema na raça. Volta e meia, até em julgamento, enfim, ou em plantel, os criadores têm esse problema de algum problema aí de mordedura, entendeu? Algum falta dentária, mordedura não em tesoura, então volta e meia é um problema que sempre aí assombrou a raça, né? Bom, estamos agora iniciando no tronco, né? Então, aqui estamos vendo um cão com uma caixa torácica correta, né? Arredondada, forte, enfim, profunda, e o lombo, como eu falei anteriormente, deve ser o mais curto possível, né? Aqui nós percebemos que a caixa aqui torácica ela é estreita, né? Ela é seca, então, enfim, nós não temos aqui um cão com a construção costelar correta, né? Então, realmente aí os cotovelos ficam soltos, fica muita luz, nós não temos antepeito correto. Então, realmente, este é um cão com esse problema. Olha aqui que nós temos uma frente, nós chamamos de frente quadrada, né? Que é essa frente corretíssima para a raça, entendeu? Com esse arqueamento correto, então os braços estão corretos, enfim, retos, e depois eu vou estar falando aqui de punho, né? Nós temos duas fotos bem ilustrativas que a gente consegue realmente definir isso com maior clareza. Bom, continuando no tronco, a linha superior deve ser reta, né? A gente viu em slides anteriores que alguns Scots têm o problema da garupa alta, né? Ou, de repente, algum problema ali na cernelha ou no dorso, mas aqui sim, aqui essa fêmea é o exemplo de linha superior super correta, né? Lembrando sempre que o cão tem que estar sempre em forma, quer dizer, músculo, enfim, tem que estar sempre, é um cão rígido, né? Você toca, no momento que você toca, você está vendo a robustez e a rigidez ali do corpo do Scott.
Isso é muito importante quando você está tocando, quando você está analisando. Isso que eu falei, né? Aqui nós estamos vendo duas fotos com cães com problemas de linha superior. O da esquerda, ele tem o que nós chamamos vulgarmente de dorso quebrado, né? Ele tem uma depressão ali, alguma vértebra ali torácica, né? Deve ter algum DIP ali, então percebe-se ali uma quebra. E na foto da direita, nitidamente dá para perceber que a garupa é ascendente, né? Então, formando aí um arco. São duas linhas superiores que são incorretas para a raça e que deveremos, enfim, não... Isso infelizmente, acaba passando de alguma forma, então a gente não deve, enfim, procurar não criar com estes cães, né? Sempre procurar tem cães com a linha superior correta, enfim, toda bem correta mesmo. Bom, aqui os membros anteriores, né? Nós estamos vendo aqui, eu tive a oportunidade de conhecer essa é uma fêmea americana maravilhosa que ganhou em várias partes do mundo, inclusive na Inglaterra. Então, essa fêmea é um exemplo, é maravilhosa, ela é inteira maravilhosa, e a frente, então, percebe-se aqui essa frente que é extremamente correta, né, e perfeita para um Scott, né? Então, são esses desenhos que eu fiz questão de colocar, porque a gente consegue aqui, com os 4 dedos, né, de uma mão média, isso que a gente comenta nos simpósios aí pelo mundo, né? Então, a gente pega aí 4 dedos de uma mão média e nós colocamos, né, pela frente. Nós aí percebemos a largura, né, entre os membros, e nós já percebemos aí que o cão tem um tórax aí correto. E o punho, que também é mais um exame para ser feito, um punho médio, nós colocamos aí à frente para identificar também se a altura está correta também à frente. Continuando com os membros anteriores, né? Então, aqui eu coloquei essa foto, né, anatômica. Então, dá para saber direito que enfim, a escápula com o húmero tem praticamente mesmo comprimento, né? Se você traçar aí uma linha entre a crista da escápula com a ponta do cotovelo, dá uma linha perpendicular extremamente reta, né? Se fala mais ou menos em angulação aí de 90 graus, mas na realidade é mais ou menos uns 110 graus, né? Que acaba acontecendo. Mas, né, essa foto de anatomia dá para perceber bem a frente correta de um Scott. Bom, posteriores também, que é super importante, eles devem ser largos, até para o talhe da raça, eles devem ser muito fortes, poderosos e largos, né? Para o tamanho do Scott, que é um terrier de pequeno porte. Aqui temos 2 fotos, né? Em cima de posteriores incorretos, né? Nós percebemos aqui o da direita nitidamente percebe um jarrete bem alto, né? E aqui os desenhos da esquerda embaixo, o da esquerda que tem, enfim, que tem uma angulação de joelho
correta, enfim. Todas as angulações posteriores do Scott devem ser moderadas, né? Não são extremadas, são moderadas. E o da direita, você vê que não tem joelho, logicamente não tem angulação praticamente nenhuma. Isso também é um ponto importante na raça que deve ser, o criador deve ficar atento, o juiz também, por isso que é interessante sempre tocar muito bem, para perceber se realmente eles têm um posterior moderadamente angulado, enfim, forte, largo, poderoso, porque isso depois vai influenciar na movimentação, né? Bom, a cauda, aqui o porte é alto, sim, né? Reto ou ligeiramente curvado para frente, né? Então aqui está uma cauda corretíssima, né, nessa fêmea, e o porte também, até o desenho do trimming também está corretíssimo, porque, enfim, a base da cauda deverá sempre ser mais volumosa e terminando a cauda mais fina. E o comprimento também, o comprimento é muito importante também, da cauda. A gente percebe que às vezes tem caudas aí um pouco longas demais, mas o correto é sempre que a ponta da cauda, mais ou menos, se você traçar aqui uma linha, né, incida mais ou menos ao occipital, mais ou menos. Isso seria um cauda de tamanho ideal para a raça. Bom, variações aqui de porte de cauda. Em cima à esquerda, o porte está correto. O problema aqui foi o trimming, né? O trimming, realmente, a pessoa deve ter tirado demais, então ficou uma cauda extremamente fina. Isso acontece muito em exposições também. Às vezes a pessoa acaba tirando, às vezes acaba tirando mais, às vezes o próprio Scott não tem muito subpelo para dar um embasamento para o pelo, e aí acaba a pessoa tirando, então ficando essa cauda mais fina. Né? O cão da direita, você vê o do meio, e é a cauda corretíssima. Né? Então, um pouco de pelo mais na base e terminando mais fino. E este cão de baixo aqui da esquerda é aquela cauda que nós chamamos de gay tail, né? Que é uma cauda extremamente virada para frente. Às vezes, às vezes na pista, na exposição, ou mesmo no plantel, quando você está soltando os Scotts, eles ficam com essa cauda porque eles estão extremamente alertas. Então, às vezes o cão não tem este porte, às vezes porque ele está muito excitado, ele fica com essa cauda gay tail, mas às vezes dá essa falsa impressão, mas o cão não tem esse problema. Então, a gente precisa verificar um pouco. Quem está julgando, verifica ali na pista, deixa o cachorro mais sozinho, verifica na movimentação, que aí você percebe se o cão realmente tem esse defeito, que a cauda é muito, muito, muito caída para frente, ou se é naquele momento de excitação com outro cachorro ou atrás ou na frente. Às vezes dá essa impressão, mas o cachorro não tem essa cauda, é só por excitação mesmo. Bom, a pelagem, né? Não só no Scott, mas em várias raças do grupo Terrier, eu digo que a gente está sempre, enfim, sempre aprendendo, porque é muito importante. Mesmo eles foram criados ali na Escócia para ter essa pelagem de cima, uma pelagem áspera, enfim, bem seca ao toque, né, de arame mesmo. E o Scott a pelagem é dupla, porque embaixo deste pelo áspero e duro, nós temos um subpelo
curto, mas um pouco mais soft, mais mole, né? E é importante, quando se faz o trimming da raça, que você sempre deixe um pouco de subpelo, para dar sustentação para o pelo de cima. Se você tira toda essa lã, aí o que acontece com o pelo de cima, ele vai abrir, né? E nós vamos ter aí começar a ter buracos aí ou no dorso, ou enfim, em qualquer parte aí principalmente na linha superior. Então, precisa tomar muito cuidado com isso na hora de fazer. O trimming, muitos sabem que, enfim, é um conjunto de várias coisas para se fazer o trimming, né? Enfim, nós usamos até a ponta dos nossos dedos, as facas de trimming, são faquinhas especiais para se fazer trimming de pelo duro, enfim, o Scott também usa um pouco de tesoura, se pode usar um pouco de máquina somente no pescoço, né, para definir aí a linha de pescoço, mas praticamente são as facas de trimming e até o dedo mesmo, né? Nós temos a gente tem dedeiras mesmo para a gente ir ali esculpindo o Scott, né? Não só Scott, como várias raças terriers, os cachorros para a exposição deverão assim estar em estado natural, mas com o pelo correto e trimados, né? E trimados, eu sempre falo, um bom trimming é uma boa escultura no terrier. Aqui os diferentes tipos de pelagem, né? Nós estamos vendo aqui à esquerda que os 3 tipos aqui que são incorretos para a raça. A primeira nitidamente eu vejo aqui cães, esse Scottinho com pelo muito soft, né? Dá para perceber pelo desenho, e um fluff meio aberto. O segundo está trimado à máquina, que é incorreto para a exposição. E o terceiro é um desenho, aí, um trimming muito longo, né? Porque se você deixa esse trimming, mesmo que você toca e o pelo está correto, tá áspero, enfim, tá duro, mas ele não tem desenho, né? Então, você não está vendo o pelo a saia está até o chão, você não tem aí desenho nem dos membros anteriores, nem do posterior, né? O que não acontece aí na nossa foto da direita, que nós temos aí essa fêmea que está bem desenhada. Então, a gente percebe aí os membros anteriores, né, destacados, aí o antepeito, enfim, a linha inferior aí desenhada, aí eu vejo um pelo bem fechado, né? Dá para perceber que o pelo está bem fechado na linha superior, um pelo duro, e a cabeça também bem desenhada também, como pede um Scott em exposição, né? Então, a gente vê aí que as diferenças de pelagem que tem, né? A raça, às vezes, tem problemas de pelagem e, às vezes, temos que ficar aí, sei lá, 5, 6 meses trabalhando para vir a pelagem correta aí para o animal. Bom, as cores, né, do Scott, não temos muitas cores, mas são basicamente as 3, né? A cor original do Scott é o tigrado, né, o brindle. Ele ali no início da raça, eles eram todos tigrados. E temos também o preto, que é o mais destacado, né? Todo mundo lembra de Scott, lembra da cor preta. E o trigo, essa cor veio por último, tá? Na raça. Bom, aqui nós temos tonalidades, né, do tigrado, do brindle.
Então, aqui nós temos 3, mas nós temos mais aí variações do tigrado. O tigrado é um leque bem grande na raça. Então, nós temos desde do tigrado bem preto, quase preto, com algumas nuances, alguma pelagem prata ou enfim, um trigo escuro, né? Até o silver brindle, que é o tigrado prateado, né? Aqui na foto de baixo da esquerda. Tá? E todas são corretas para o padrão. Tá? O tigrado tem muitas variantes. Aí. Assim como acontece foi no tigrado, acontece também no trigo. Tá? Então, o trigo também ele varia desde a cor palha até o vermelho intenso, o rouge de fer, quer dizer, a cor do ferro mesmo, aquela cor ferrugem. Então, aqui nós não temos, a foto não tem muito essa tonalidade de cor aí pelo mundo, mas é correto também, né? Mas aqui a gente olha cães trigos mais claros e mais intensos. Geralmente, na linha superior é mais escuro e nas outras partes é um pouco mais claro. O trigo, é importante dizer que o trigo, ele acaba tendo uma pelagem um pouquinho mais soft, então a gente tem que ter mais trabalho com ele. Então, eu já fiz alguns rankings com Scotts trigos e a gente tem mais trabalho porque a gente tem que manter a mesma coisa, né? O pelo duro, áspero. Então, os trigos às vezes são mais trabalhosos com isso. Bom, a cor preta, né? Que é muito bonita também. E a gente pode ter, por causa que o preto, às vezes os cachorros ficam um pouco no sol, enfim, alguma coisa, você pode ter aí alguma nuance avermelhada. Às vezes acontece no preto isso, né? E às vezes nós temos filhotes também que podem nascer com uma manchinha no peito ou no queixo também. É aceitável. Geralmente esses filhotes que nascem com essas manchinhas brancas desaparecem na fase adulta, né? Eu nunca vi um Scott adulto com manchas brancas, mas eu já vi nascerem com alguma manchinha branca e isso desaparece com a idade. Bom, aqui, nitidamente, estamos vendo cães com cores incorretas, né? O da esquerda aí o preto, aí tem o filhote tem essa mancha branca que está bem um pouco extensa demais, tem o trigo embaixo, enfim. Essas nuances aí nenhuma são permitidas, né? São totalmente incorretas. Aí o trigo também, com a saia com silver, com prateada, com brindle, também bem correta. Mas isso, olha, todos esses anos de criação, quer dizer, desde o início dos 80 aí até agora, se eu vi um cachorro desse nos Estados Unidos, um cão pet, mas nunca vi um Scott. É muito difícil a gente ter essas coisas não permitidas na raça, mas pode acontecer, né? A gente nunca sabe aí. E às vezes está tendo ninhadas aí que a gente não tem conhecimento, mas que tem essas cores que são incorretas. Bom, movimentação, né? Você vê que o cão é um terrier de pata curta, mas ele tem uma poderosa movimentação aí, né? No caso do Scott, ele deve ser livre e paralela, né? São retas, né? Você vê que essa fêmea da esquerda, você vê a extensão aí dos anteriores, né? Traçando aí mais ou menos uma linha entre a ponta da trufa, dá mais ou menos ali o alcance dela
isso é o correto. E no posterior também, né? Um posterior aí paralelo, enfim, poderoso, mostrando aí a almofada plantar, né? E com boa poesia. Eles escrevem aí no padrão que deve ter boa potência e tem mesmo, né? Eles vão aí movimentando paralelo e uma movimentação forte. Este desenho é um desenho que eu acho incrível, porque mostra realmente como deve ser a movimentação. Estamos vendo aí que na movimentação correta, a linha superior ela permanece íntegra, o porte da cauda, né? O porte da cauda importante na movimentação, porte alto, reto ou ligeiramente curvado, as orelhas em atenção, né? E o cão ali tá em atenção a todo momento, ele está se movimentando, está ali, mas está em atenção. O Scott é a estampa de uma movimentação enfim, e a forma do Scott, como ele se deve portar na movimentação. A atitude, né, que eu já falei algumas vezes aqui com vocês, que é super importante, uma atitude está sempre ligado, né, o terra escocês está sempre ligado, está sempre em alerta, ele está sempre olhando para alguma coisa, então é muito importante também. Bom, o tamanho, né, e o peso, vocês estão vendo aí. Infelizmente, tem muitos Scotts que ultrapassam essas medidas, tanto em altura quanto em peso. Então, a gente deve aí prestar atenção nisso, porque senão a gente acaba fugindo aí do padrão, e não é para ser um cão exagerado nem em altura, nem em peso, né? Então, o padrão diz 25 a 28, o peso 8,5 a 10,5, e deve ficar nessas medidas e nesse peso mesmo. Aqui eu coloquei uns tópicos, né, para sintetizar o terrier escocês, né? Então, quando a gente pensa em Scott Terrier, a gente pensa num cão forte, uma boa estatura, um cão ágil e ativo, né? A cabeça é muito importante também, porque ele dá ali a estrutura, né? Uma cabeça longa, com comprimento de crânio e focinhos, mesmo comprimento, e musculoso como um todo, né? E sempre com substância, a postura do Scott está sempre em alerta, e um cão ágil, é um cão ágil mesmo. Né? Isso dentro de casa, na pista, ele está sempre em alerta, sempre, enfim. Ele de temperamento, ele é um cão mais reservado, realmente ele é mais reservado, né? E corajoso, e não deverá ser agressivo, apesar que a gente às vezes encontra aí cães um pouco agressivos, né? Principalmente com criança. É uma raça que às vezes não se dá com crianças. É incrível isso, né? Mas, enfim, a gente tenta sempre selecionar cães com o temperamento correto, né? Um cão mais reservado, ok, com a família super carinhoso e que não seja agressivo, né? Esse tópico, cabeça, pescoço e linha superior, são aproximadamente, tá? A gente fala mesmo padrão, ele fala o mais aproximadamente e o mais curto possível. Mas não quer dizer isso eu estava até conversando com alguns criadores ontem, não quer dizer que o Scott é extremamente quadrado. Não é extremamente quadrado, tá? A linha superior, o lombo, ele é curto, mas eu chamo aí de um retângulo curto, tá? Não é para ser
Os cães quadrados que eu vejo no grupo Terrier são os Fox Terriers. Esses sim são extremamente quadrados. O Scott para ser mais ou menos isso. Se você pega a medida da cabeça com a medida do pescoço, a medida ali da linha superior, passa um pouquinho, ele é um cão compacto, mas na realidade é isso que eu estou falando para vocês, é um retângulo curto, tá? Os cães quadrados realmente são os Fox Terriers. Esses tem que ser quadrados mesmo, no desenho dele. Tá? E as angulações são importantes, tanto anterior como posterior. O Scott, a gente tem muito problema de anteriores incorretos, né? Justamente pela construção ali do tórax, né? Então, a gente tem aí, às vezes, um cotovelo aí virado um pouco para fora, não tão junto, a caixa. Às vezes a gente não tem um antepeito aí muito poderoso, um pouco mais seco. Então, é importante que o Scott seja um cão robusto e forte em todas as proporções. Bom, aqui nós temos cães para análise, que são muito bom, porque o Dan colocou isso, é ótimo para as pessoas que estão vendo, né, aqui a gente dá para a gente comentar sobre eles, né? Então, esse primeiro aqui da esquerda é um filhotão, né, um cão jovem, mas com proporções corretas, né? O porte da cauda. Aí é um cão jovem, então é um cão aí extremamente curto. Você percebe aí um cão extremamente curto, né? Vamos ver como é que ele vai se desenvolver. Mas a estampa aí, a silhueta, é um cão interessante, tá? Já os outros três, eu vejo cães com problemas, que acho que vocês devem estar vendo também, né? Cães, o de baixo da esquerda, um cão um pouco alto demais, né? Aí um problema aí de altura, um pouco perna alta, uma linha superior já bem longa, assim, um lombar bem longa, né? Enfim, até esse trimming que eu falei para vocês, esse trimming de saia, que deve ser um pouco mais trabalhado, né? O cão também da direita em cima também segue essa mesma linha, um cão uma linha superior um pouco alongada, a cauda um pouco, muito fina, né? Não teve aí um trabalho de trimming correto, né? Na base um pouco mais cheia, então bem fininha essa cauda, está incorreta também. O trimming também está incorreto. Vocês estão vendo aí que na linha superior a pessoa realmente tirou e aí deixou uma saia aí, tá? Aí sem desenho nenhum, né? E o quarto aqui à direita embaixo, também um pouco, a gente vê também um pouco penaltinho aí, também um pouco de luz demais, né? Um pouco alto. Né? Ele é para ser um cão mais atarracado. Não quer dizer que ele tenha que ser um Dachshund, pelo amor de Deus, né? Um cão muito baixote. As proporções têm que ser corretas. A gente tem que saber que ali, quando você vai tocar ali na frente, realmente o comprimento ali tem que mais ou menos ser o mesmo, né? De escápula e húmero, né? E, enfim, isso a gente tem que também ficar atento, porque senão às vezes você encontra Scotts assim extremamente muito baixos, aí são incorretos também. Né? Bom, aqui é a foto de um cão do Dan, né, que foi um dos cães que mais ele teve sucesso em exposição,
né? E criação também é um macho. E aqui realmente define o padrão da raça, né? Em toda a sua silhueta aqui. Apesar que vocês estão percebendo que apesar de ter desse trim ser um pouco mais longo, você percebe que a frente está desenhada. A gente vê aí o antepeito, a gente vê aí né, enfim, os anteriores mostrando, né, a cabeça também muito bem construída e desenhada, as orelhas, né, eretas, em atenção, o pescoço, que é um pescoço mediano, a linha superior, né, e a cauda, o porte aí tá bem perfeito mesmo, né? Então, esse é um cão que a gente pode se dizer que representa o padrão da raça correto mesmo, né? E é muito gratificante a gente, quando você está julgando, eu tive a oportunidade de julgar algumas especializadas, a nacional lá no Canadá, e eu também julguei já faz 10 anos também que eu joguei ali o circuito de Montgomery, né, 2 vezes, em 2 anos seguidos, eu joguei em Devon, Hatboro, e um dos anos eu joguei a especializada de Escócia, porque junto com Montgomery eles fazem as exposições também all breed, todas as raças juntas, né, que começam na quinta e vai até domingo. Então é muito gratificante porque a gente acaba tendo aí um plantel de Scots meio que a nível mundial, porque vem o pessoal da Europa, vem o pessoal das Américas, então é interessante você julgar uma exposição dessa, porque você acaba realmente vendo ali o plantel, um pouco do plantel mundial, né, que tem. Fora da gente, né, de viajar, isso é super importante. Eu acho que todo mundo que cria, enfim, que leva exposição, é importante que se viaje, enfim, que converse com os criadores, que vá aos canis, enfim, que aprenda, né? A gente sempre aprende. Toda viagem é importante porque a gente aprende na exposição, a gente aprende na casa do criador, a gente aprende conversando, a gente aprende olhando. Aqui no Brasil também, a gente vai para o sul, a gente aprende, a gente vai para o norte, a gente aprende, a gente vai para o centro-oeste, a gente aprende também. Isso é importante também a gente fazer essas viagens também, porque os plantéis estão divididos, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento todo. Bom, muito obrigado. Eu espero ter dado aí falado do Scott, ter sanado algumas dúvidas, enfim. É uma raça mesmo muito empolgante. Quem tem ou já teve sabe que é uma raça extremamente assim, ativa e gostosa de criar, né? Não é fácil de criar, as fêmeas realmente dão um pouco de trabalho aí nas crias, a gente tem que ficar em cima. Eu tive várias ninhadas que eu tive que tirar os filhotes, pôr os filhotes, fazer isso cada 2 horas, porque às vezes as fêmeas são meio desengonçadas, elas são um pouco pesadas, né? Principalmente na hora da amamentação. Então, mas eu acho que vale a pena. Eu tive um sócio fabuloso, que muita gente aí conheceu, né? O Gerson, e ele foi assim uma pessoa importantíssima para a criação também aqui no Brasil. Muito obrigado a todos e espero que tenham gostado.